Sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do nosso 4 Ases, o programa semanal que traz para você aquelas informações de fundo que ajudam a entender os acontecimentos que são bombardeados para cima de nós todos os dias e por inúmeros canais, cada vez mais canais, né? A coisa está cada vez mais pulverizada. Então, aqui nós tentamos te ajudar a entender o que é que está acontecendo. Mais uma vez, temas de peso para você, com nossos especialistas, os nossos ases que já estão todos a postos. Nós vamos ter um bloco para discutir justamente a forma como a política está sendo contaminada pela má administração da saúde. Esse bloco vai ficar por conta do nosso especialista, nosso analista político, Ibsen Costa Manso. Teremos o Walter Maierovitch com as rachadinhas do Queiroz, a cartada do Gilmar, e o juiz Bretas, que tem alguns dizendo que foi até pior do que o Moro. Pior, melhor. O Walter vai entrar nesse assunto e discutir conosco aí o que é que aconteceu exatamente. O Moisés Rabinovich, nosso especialista internacional, vai trazer um assunto que, sabe, passa batido, vai andando, o tempo passa, mas já são 10 anos de guerra na Síria, com consequências globais, com refugiados espalhados aí por inúmeros países, inclusive aqui o Brasil também recebendo. Rabino daqui a pouco com esse tema. E vamos abrir com o Humberto Casagrande, que volta a um tema aí que nos incomoda há muito tempo e continua incomodando, e fica aquela dúvida se um dia alguém vai realmente mudar isso, apesar das promessas seguidas que a gente ouve de privatização, etc. É o Estado inchado, não é, Casagrande? Vamos para o primeiro bloco, então, com você. Muito obrigado, Ademar. Uma especial saudação a todos que nos prestigiam aí semanalmente e aos colegas ases. Eu vou fazer uma abordagem sobre a questão de privatização e Estado que é coerente com o meu perfil, ou seja, muito pouco ideológica e muito pragmática. Eu gosto de saber as coisas de uma forma pragmática. Então, vamos lá. Para entender a função das empresas estatais, é importante saber por que elas foram fundadas. E elas foram criadas e fundadas para atender lacunas que o Estado tinha naquele momento. Então, a CSN veio para fazer o Brasil produzir aço, que ele não produzia. A Petrobras veio para explorar o nosso petróleo que estava ali. No governo Geisel, as petroquímicas, para substituir a importação. Então, eram momentos em que a iniciativa privada ou não detinha a tecnologia ou não detinha o capital e o país não podia ficar a prescindir desses trabalhos, dessas indústrias para se desenvolver. Aí vem a função do Estado, que interviu naquele momento, criou essas companhias e deu ao país condições de se desenvolver. Ora, mas o tempo passou e o tempo são outros, e nós não podemos cair no anacronismo, ou seja, utilizar hoje técnicas que foram boas e recomendáveis no passado. O anacronismo é uma coisa que mata muita empresa e muito governo. A gente tem que evoluir conforme as coisas evoluem. Então, nos dias atuais, na economia 4.0, não faz mais sentido você ter empresas estatais. Por quê? Porque há o domínio da tecnologia pela iniciativa privada e há um capital abundante no mundo. Não há na história econômica momento em que se teve tanto dinheiro disponível como agora. A liquidez internacional é enorme. Há dinheiro para vários tipos de projeto e várias coisas. E você fazer a gestão de uma empresa estatal nos dias atuais é uma coisa muito difícil. Você tem a lei das licitações, a 8666, você tem uma série de entraves de gestão que tornam praticamente impossível fazer uma boa gestão de uma empresa estatal, ainda que os gestores estejam todos bem intencionados, que não é sempre o caso. Mas mesmo que você assuma essa premissa, fica difícil de fazer essa gestão. Então, entendendo por que essas empresas foram criadas, qual é o momento atual, não faz muito sentido você manter empresas estatais. E você, então, tem que partir para um programa de privatização, deixar cada vez mais as empresas respirarem e trabalharem e desenvolver o seu papel.
Isso é bom para os funcionários das empresas, é bom para o país, é bom para o consumidor, é bom para todo mundo. Então, há que se encarar este assunto de uma forma menos ideológica e mais pragmática. Pois é, Casagrande, você disse que foi bom, é bom para todo mundo, mas tem os políticos, né? Por isso eu vou chamar o Ibsen primeiro, porque os políticos têm brotuejas quando você fala em privatização, porque vão perder aquele monte de carguinho, né? Ibsen, por favor, a sua participação. Pois é, gostei muito, Casagrande. Agora, sempre se fala disso há muito tempo, desde que essas empresas foram criadas, se fala em privatização. Mas a questão toda realmente é política, porque você tem aí um cabidão de empregos, né, onde você acomoda os correligionários, as indicações para esses cargos e tal, que o próprio presidente atual, Jair Bolsonaro, que tinha todo um discurso de privatização, percebeu que, além da complicação política, é isso que eu queria saber de você, porque existem entraves políticos aí, de resistências no Congresso, o próprio presidente percebeu que aquilo lá é poder, né? E em outros governos, não sei dizer sobre o atual, pelo menos até agora a gente não teve nenhum grande escândalo de corrupção nessas estatais, houve grandes escândalos, desvio de recursos. E aquela velha discussão ideológica entre o grande Estado, né, ou um Estado enxuto, né, que hoje, por exemplo, com esse grande Estado, estamos aí sem recursos para investir até no meio de uma pandemia em saúde, não é verdade? Exatamente, Ibsen. Eu acho que isso ocorre e a solução estaria na pressão popular, né? Os políticos se movem de acordo com a pressão popular. E o que se nota é que, mesmo na população, não há um entendimento como esse que eu acabei de descrever. Saibam todos que o Estado tem uma taxa de investimento inferior a 1% do que arrecada. Então, nós arrecadamos 35% do PIB todo ano, né? E de tudo que o governo arrecada, ele consegue investir menos que 1%. Né? Então, há um esgotamento da capacidade de investimento do Estado. Há um esgotamento da gestão, da governança. Então, como disse, não é uma questão de você ser da ideologia A ou B, é uma questão pragmática. Quem é que vai assinar o cheque segunda-feira para aquele investimento ser feito? Da onde virá esse dinheiro? E essa visão dos políticos tem que ser combatida pelos eleitores. É lógico, os políticos querem instrumentos de poder, nomeações e uma série de coisas. Agora, isso aí o povo tem que enxergar que só serve a alguns. Essa história de que tal estatal é nossa de quem? Esse nosso é muito amplo. Então, é muito importante que se qualifique essa discussão e que cada vez mais existam debates como esse nosso aqui, de alto nível, para deixar menos raso esse assunto, né, a discussão desse assunto, e elevar o nível e mostrar cada vez mais claramente que é necessário fazer isso. Está sem som, Ademar. Perdão. Estou dizendo que esse negócio de é nossa, às vezes, diz respeito apenas à patota, né? Vamos ao Walter para a participação dele. Walter, por favor. Obrigado. O Casagrande, você coloca muito bem. Agora eu vou tentar o outro lado da moeda, tá? Claro. Que é o seguinte, privatizações. Eu começo a pensar aqui, do meu lado, evidentemente, liminares, obstáculos jurídicos, pressões sindicais e etc. Como é que os interessados reagem com relação a isso? Como é que se dá um movimento nisso? Isso não quebra o interesse? É um ótimo ponto esse, Walter. Há que se estruturar muito bem as operações. E, felizmente, o Brasil, desde a década de 90, né, quando fez isso de uma forma mais entusiasmada com o governo Collor, e depois acentuou-se no Fernando Henrique, o Brasil desenvolveu uma certa tecnologia de privatizações. E ele tem o banco BNDES, que é especializado nisso. Então, as dificuldades são muitas, como você levantou. Tem liminares que suspendem,
tem problemas aqui e acolá, mas o BNDES sabe dominar muito bem esse assunto, e os investidores que se interessam por privatização, de certa forma, também se acostumaram com isso, porque não seria a primeira nem a segunda operação que seria feita. Tem uma história de operações feitas em que liminares foram concedidas, depois foram cassadas, os editais foram revistos. Então, é sim um processo juridicamente conturbado, mas nesse caso, por se tratar de uma transferência de um ativo do Estado para a iniciativa privada, o investidor já está acostumado que isso possa vir a acontecer. Microfone, Ademar. Me perdoem pela segunda vez, tem um cachorro aqui querendo virar o quinto as, tá? Querendo participar do programa, e eu desliguei o microfone para ele não nos atrapalhar, sinto muito. Mas vamos completar o bloco e trazendo o Moisés Rabinovici, trazendo alguém que já circulou bastante pelo mundo, aí já viu muita coisa envolvendo esse tópico. Rabino, para completar, você. Casagrande, eu lhe trago a baronesa e a dama de ferro, Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra do Reino Unido de 79 a 90. Ela dizia uma coisa muito interessante, que não existe nenhuma atividade mais importante que a comida. E ninguém pensa em estatizar o setor de alimento. Para ela, não existia nada de estratégico. Tudo poderia ser estatizado. Tudo poderia ser privatizado. Você acha que deu certo no Reino Unido? Muito certo, Rabino. O programa de privatização inglês é um ícone para o mundo todo. A Margaret Thatcher pegou a Inglaterra num estado deplorável da economia, uma situação realmente muito difícil, e aí ela fez um amplo programa de privatização e liberalização. Isso tirou a Inglaterra daquele limbo e lançou a economia do Reino Unido para uma das mais prósperas do mundo. Ela encontrou muita dificuldade, lutou contra muita coisa, mas ela conseguiu fazer petróleo, gás, carvão, várias concessionárias públicas, tal, e ali começou o grande programa de privatização. E ela foi um exemplo em todos os aspectos, na modelagem das operações, como fazer essas operações, no enfrentamento dos sindicatos, que ela foi bastante dura, que veio até daí o apelido da Dama de Ferro, né? Enfrentou greves, uma série de problemas, mas ela venceu todas essas batalhas e conseguiu materializar isso. E além da Inglaterra, se vocês entrarem lá no YouTube e fizerem uma pesquisa, como que a economia do Vietnã está se lançando como uma próspera economia, como que a Nova Zelândia, a Austrália, como que a Dinamarca conseguiram ser países de grande índice de desenvolvimento econômico e qualidade de vida, vocês vão encontrar em todos esses essa questão da liberalização, né, da economia, privatização onde tem e tal. Por quê? Ideologicamente, talvez até eu pudesse pensar diferente, mas para encerrar esse meu comentário, de novo, né, há que ser pragmático. Não há uma outra solução para as coisas funcionarem bem que não essa. E isso está demonstrado no Reino Unido, está demonstrado nesses países que eu citei, e está demonstrado no próprio Brasil. Se hoje nós estamos aqui falando pela internet, temos celulares e coisas e tal, é porque o telefone foi privatizado. Vocês imaginam a Telebrás tendo que fazer licitação por 5G para você ter um telefone, ter isso, ter aquilo. Então, os interesses do cidadão, eles devem ser resguardados pelas agências reguladoras. Quem deve olhar se o cidadão está bem atendido ou não é a Anatel, a ANEEL, a Agência de Águas. Essas agências reguladoras, elas vão controlar as questões de tarifas, qualidade de serviços. Então, o Estado não precisa ser empresário, ele tem que ser regulador. E, para isso, ele tem as agências reguladoras. E fica controlando, não é lançar o cidadão e as pessoas ao léu. Não, haverá uma agência reguladora que estará olhando para aquele setor, estará punindo as coisas mal feitas, estará propiciando coisas boas para serem acontecidas.
E nós temos no Brasil várias agências reguladoras hoje com sucesso. Então, o modelo, de forma geral, é esse, quer dizer, apostar nas agências reguladoras, desregulamentar, privatizar e deixar essa enorme liquidez internacional. Os Estados Unidos está colocando no mercado agora praticamente um PIB do Brasil em ajuda econômica. Tem dinheiro sobrando no mundo, procurando oportunidades de investimento. Aqueles que forem mais competentes e mais espertos em atrair esses investimentos, esses sim vão levar o bem-estar para a sua população. Pois é, Casagrande, o segredo é sempre a regulamentação, ou melhor, o cumprimento dela, porque muitas vezes o que está escrito na lei é bom, só que não é cumprido, né? E nós temos que descobrir quem é, afinal, a Thatcher brasileira, que nós não descobrimos ainda essa pessoa, né, para realmente liderar esse processo. Vamos ao primeiro intervalo. Na volta, Moisés Rabinovich, é com você. Até já. Algumas empresas procuram uma solução mágica para trazer inovação ao seu negócio. Algumas empresas acreditam que o segredo do sucesso está na tecnologia. Mas as empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Qualquer empresa mesmo. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo futuro. 10 anos de guerra na Síria, quem diria, né? Péssimas notícias saindo desse país, algumas experiências trazidas por pessoas que vêm parar no Brasil, dentro de uma comunidade síria que já é muito grande, antiga no país. Moisés Rabinovich, por que esse negócio não vai embora? Por que não para? E por que o sofrimento continua e é severo? Algumas flores estranhas brotaram na Primavera Árabe em 2011. Na Tunísia, elas desabrocharam num país novo, livre. No Egito e na Líbia, foram arrancadas. Na Síria, provocaram uma guerra que completa 10 anos nessa nova primavera. Os sírios foram às ruas para plantar liberdade, mas cavaram de 400 mil a 600 mil túmulos e viram partir 6 milhões e 600 mil de seus compatriotas para 130 países diferentes. 3.800 deles estão no Brasil. O presidente Bashar Assad mandou atirar nos manifestantes, depois destruiu cidades, usou gás contra civis, reduziu a pó locais históricos, aliou-se aos fanáticos do Estado Islâmico, ao grupo Hezbollah libanês, abriu a porta para os iranianos criarem bases em território sírio e deixou os russos voltarem à Síria. A Turquia aproveitou para perseguir os curdos perto de sua fronteira. Os turcos pagaram mercenários para combater mercenários contratados pela Rússia. Chegaram os americanos, britânicos, franceses e outros europeus com apoio dos países do Golfo Pérsico. A luta contra a Primavera Árabe na Síria virou guerra civil, passou para uma guerra sectária, cresceu para uma guerra de aliados ocidentais contra o califado islâmico, com bombardeios israelenses esporádicos contra bases iranianas e de turcos contra curdos. Bashar Assad manteve-se no poder, na Síria devastada, dependente do Irã e da Rússia, e sob sanções dos Estados Unidos. Ele acha que ganhou a guerra e não aceitou a proposta da ONU de reunir uma comissão para escrever uma nova Constituição, seguida de eleições livres com observadores no país. A guerra não acabou. Nas últimas semanas, houve bombardeio aéreo americano e disparo de mísseis israelenses contra núcleos milicianos
que proliferam na terra arrasada. Ok, Rabino, obrigado. Obrigado, Rabino. Vamos trazer os ases para essa discussão. Começar com você, Ibsen, por favor. Rabino, uma aula. Opa, tá dando uma travada aí no seu... Aguarda um instante, Ibsen. Para mim está normal aqui. Aí. Opa, travou tudo aqui. Agora parece que melhorou. Então, vamos lá. Estão me vendo? Estão me vendo. Como eu disse, foi aula. Está travando o Ibsen. Aguarda um instante aí. Vamos ao Walter primeiro, depois a gente volta a você. Walter. Rabino, desde o pai desse ditador, que era um sanguinário ditador, nós temos uma minoria alauíta tomando conta do poder. Como é que ela consegue se manter por tanto tempo? O pai do Assad, agora, era um ditador brutal. E, claro, tinha um grupo minoritário alauíta com ele. Numa vez em que os alauítas foram perseguidos, ele mandou tanques de guerra passarem sobre as casas de uma cidade, quase que simultaneamente aos massacres de Sabra e Shatila. Só que da Síria, ninguém ficou sabendo. Inclusive, houve uma discussão em Israel, país inimigo da Síria, em que estavam jornalistas do Washington Post, New York Times, o famoso Tom Friedman estava lá, e ele que perguntou, mas espera aí, por que quando Israel comete um massacre, o mundo todo fala, e a Síria cometeu um maior ainda, e o mundo está silencioso? A resposta que se obteve nesse dia, que era um seminário, foi de que quando o cachorro morde o homem, é normal. Mas quando é o contrário, vira notícia. O Assad, pai do Bashar, que era chamado Bashir, ele cortava os dedos do jornalista sírio que escrevesse mal contra ele. Cortou a língua de radialistas que falaram mal dele. Era um homem que instituiu o terror. E ninguém ousava mexer com os alauítas. Os alauítas continuam hoje em poder. E você vê a postura de Bashar Assad. Ele não acha que perdeu a guerra. Ele vai continuar até o fim e vai levar o país para a sepultura dele. Casagrande, vamos à sua participação? Rabino, eu vejo o seguinte, a economia lá deve estar totalmente desestruturada, com guerras, destruição, e sabidamente ela é sustentada, ajudada pela Rússia e pela China e países que fazem essa sustentação. Que contrapartida um país como a Rússia pode esperar disso? É uma simples dominação territorial ou você enxerga algum outro tipo de contrapartida para um país como a Rússia estar apoiando todo esse movimento lá? É preciso entender, Casagrande, que a Rússia voltou ao Oriente Médio graças à Síria. Então, ele tem base naval na Lataquia, ele tem bases aéreas no território sírio. É muito importante para a Rússia ter um posto avançado no Oriente Médio. Ela tinha perdido depois de 67, a Guerra dos 6 Dias. Ela era um dos maiores vendedores de armas do Oriente Médio e ficou muito tempo fora. Agora voltou. A Síria é muito ajudada, na verdade, pelo Irã. Irã e Síria são dois países que estão sob sanções americanas. Mas é a Síria que manda petroleiros buscar o petróleo que é proibido de exportação do Irã e se encarrega de distribuí-los para quem compra. O Irã
a Síria está totalmente dependente do Irã. E o Irã está cada vez mais dentro da Síria. Eu não consigo visualizar como isso pode acabar bem. O Irã atravessa a Síria para entregar armas ao Hezbollah. No Líbano, o Irã está atacando, às vezes, Israel desde território sírio, e os israelenses têm ido atrás das bases iranianas com bombardeios. E depois tem a Turquia, que também está entrando no território sírio para combater tudo, os curdos. Então, a Síria virou um saco de gatos. Mas ela está destruída. A infraestrutura do país acabou. Não tem dinheiro. E era um país riquíssimo, era um país, um dos mais fortes do Oriente Médio. E ele foi devastado pela reação brutal de Bashar al-Assad a um grupo que se opôs, que tentou a Primavera Árabe nas ruas de Damasco. Ele não precisava ir tão longe. E agora temos 10 anos de guerra e milhões de refugiados pelo mundo afora. Nós assistimos aí a um vídeo da Médicos Sem Fronteiras, detalhando bem rapidamente a evolução desse conflito que está sempre no noticiário, e o que a gente vê sempre é destruição, sofrimento e um impacto muito negativo para o povo sírio, né? Vamos tentar voltar aqui com o Ibsen Costa Manso para ele completar esse bloco. Ibsen, por favor. Está dando uma variação aqui, técnica. Eu queria saber, Rabino, você me deu uma aula aí, mais uma vez, sobre o Oriente Médio. Eu tenho uma pergunta simples. Como se resolve essa questão? Quando termina esse reinado na Síria? Nem lá onde as pessoas são profetas, eles conseguem imaginar qual será o fim. Na verdade, tem mais um aspecto que eu esqueci de dizer, que foi a decisão do Donald Trump de dar o Golã, as colinas do Golã, para Israel. E então, está difícil resolver a questão no país. Os sírios ficaram... 90% dos sírios que fugiram da Síria estão nos países vizinhos. Jordânia, o Iraque, Líbano, e alguns até foram para Israel, conseguiram passar pela segurança e foram admitidos. A ONU propôs essa nova Constituição, que seria escrita por todas as facções na Síria, incluindo os alauítas, os xiitas e todas as facções, sejam políticas ou religiosas. Mas o Assad não aceitou. Então, ele continua teimoso, ele pode se ver numa guerra ainda maior do que a que houve até hoje, se ele permitir ataques do Hezbollah contra Israel, se ele permitir que as milícias que estão em seu território disparem mísseis contra os Estados Unidos dentro do Iraque, como já aconteceu há poucos dias. Então, é uma situação difícil. E o Biden é um enigma. A gente não sabe ainda o que ele vai fazer com o Oriente Médio. Mas ontem ele chamou o Putin de assassino. E o Putin chamou de volta o embaixador dele de Washington para consultas em Moscou. A situação entre esses dois homens agrava a situação no Oriente Médio. E vai ter eleições israelenses na semana que vem. O Oriente Médio vive esse dinamismo desde os tempos bíblicos. Então, não dá para dizer o que é possível acontecer numa região como essa. E fica tudo mais difícil, né, Rabino, quando o problema sírio virou assunto no embate entre russos e americanos, né? Sim. Que está aquecido, a Rússia voltou à arena e está disputando espaço como nunca, com o Putin no comando. Muito bem, obrigado a todos. Vamos para mais uma pausa, um intervalo rápido. Na volta,
nós temos aí o Walter Mairovich, que vai falar um pouco sobre as rachadinhas que voltaram à baila, né? Tinham conseguido um refresco ali, um descanso desse assunto, mas isso foi jogado pela janela. Walter vai explicar melhor daqui a pouquinho. O jovem de hoje é o médico de amanhã, o engenheiro, o administrador, o advogado, o professor, o governante, enfim, o profissional do futuro. Para ser bom na profissão, o jovem tem que pôr em prática tudo o que aprendeu. É aí que entra o estágio e o aprendizado. Uma oportunidade de iniciar sua profissionalização, de se aperfeiçoar, de construir sua autonomia, de exercer a cidadania. Ofereça oportunidades para jovens estagiários e aprendizes e dê um futuro melhor para os jovens, para a educação e para a sociedade brasileira. CIEE, há mais de 50 anos encaminhando as novas gerações e preparando os profissionais que farão o futuro do Brasil. CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Nós temos um encadeamento interessante na pauta do Walter Mairovich, né? Não é só as rachadinhas, temos aí Gilmar Mendes e temos o juiz Bretas, que também acabou sendo citado nesse contexto todo. Walter, bola com você. Olha, eu vou começar com uma zebra. É que na bolsa de apostas judiciárias e referente à decisão da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, todos os apostadores colocaram as fichas no término do processo das rachadinhas, com tudo anulado, pá de cal, fim de tudo. Existia uma razão para essas apostas concentradas. É que a própria 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça já tinha anulado decisão que tinha determinado a quebra dos sigilos bancários e fiscais do Flávio Bolsonaro. E com essas quebras vieram documentos, provas de movimentações financeiras caracterizadoras de rachadinha. As movimentações bancárias e fiscais, na verdade, representavam o quê? As vigas mestres da denúncia acusatória apresentada pelo Ministério Público. Olha, no julgamento final, os apostadores colocaram as fichas naquele que faria o papel do Fachin. O papel que o Fachin fez no caso do Lula anulando tudo. E o Fachin do Superior Tribunal de Justiça seria o ministro João Otávio Noronha, que o presidente Bolsonaro, a respeito dele, disse em público que o amava. E o ministro Noronha está com uma mão numa cadeira do Supremo, já está com a mão. Por quê? Porque o Bolsonaro o ama. E cadeira esta que será desocupada pelo ministro Marco Aurélio. Para desabar, cair definitivamente o processo das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, bastava anular os relatórios do antigo COAF, o órgão de inteligência financeira. E esses relatórios eram reveladores de movimentações suspeitas pelos quais se chegou à rachadinha ou às rachadinhas. Foi o COAF que descobriu, que indicou. Sem os relatórios do COAF, desapareceriam as provas dos saques e movimentações atípicas. Ou melhor, desapareceria a prova da apropriação do dinheiro de funcionários fantasmas. Como pá de cal, apostava-se na anulação de todas as decisões do juiz de primeiro grau, do Flávio Itabaiana, além das anulações dos relatórios do COAF. Pois bem, houve o quê? Houve um cavalo de pau, deu zebra. Esses cavalos de pau estão se tornando frequentes, né? Ibsen, isso deve estar incomodando muita gente no mundo político. Pois é, esse esquema de rachadinha não é nenhuma novidade, né, Walter? Isso tem
nos principais legislativas, já se viu isso no Rio de Janeiro, envolvendo o COAF, há vários outros envolvidos, mas no caso do Flávio Bolsonaro, por ele ser um senador e ligado ao presidente da República diretamente, né, sendo filho dele, isso ganha uma outra repercussão e uma outra celeridade nos processos. Não, ou está todo mundo sendo investigado com a mesma atenção? Olha, Ibsen, você lembrou bem, rachadinhas. O outro filho, o Carlos, também que é vereador no Rio, também está envolvido com rachadinhas. E veja, num furo, vocês jornalistas chamam de furo, o UOL, fazendo um cotejo, um levantamento documental de documentos oficiais, concluiu que o presidente Bolsonaro, quando era deputado federal, também comandou e obteve vantagens com rachadinhas. Então, tem lá os filhos, o Flávio, o Carlos e agora o pai. Mas, voltando à questão do cavalo de pau que ocorreu no Superior Tribunal de Justiça, e respondendo à segunda parte da sua pergunta, nós vimos o quê? Por 3 votos contra 2, foram admitidos os relatórios do COAF. Se entendeu legal o compartilhamento de informações entre o COAF e o Ministério Público. E as decisões do juiz Itabaiana, que o Flávio Bolsonaro queria anular, e o advogado dele é o Assef, essas decisões foram mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora, Ibsen, a pergunta que não quer calar é a seguinte: é a outra ponta da prova, ou seja, a prova da entrada da grana na conta do Flávio Bolsonaro. Essa é a pergunta que não quer calar. Como é que se vai fazer isso? Como a decisão do Itabaiana sobre a quebra dos seguros bancário e fiscal foi anulada por falta de motivação, basta, e isso é importante, atenção, basta agora ser dada uma outra decisão no curso da instrução. Até porque o processo criminal é informado pelo princípio da busca da verdade real. Então, num pano rápido, eu diria que resta ao Flávio Bolsonaro, diante dessa invertida que ele tomou no Superior Tribunal de Justiça, recorrer ao Supremo. E aí nós temos, como no jogo de futebol, de sai e entra de substituições, nós teremos o seguinte: sairá o filo-bolsonarista ministro Otávio Noronha, João Otávio de Noronha, que é do Superior Tribunal de Justiça, sai, e entrará no lugar dele o Supremo Ministro Nunes Marques, o Cássio Conká, também de perfil filo-bolsonarista. Então, volta a 1000 a Bolsa de Apostas e façam os seus jogos, né? Casagrande, essas idas e vindas devem ser, assim, um importúnio enorme para o mundo econômico, para a área de negócios, né? Porque é instabilidade pura, né? É verdade. Nesse caso específico, a gente viu recentemente que as provas do hacker de Araraquara valem. Aí as provas do COAF não valem. Então, eu aprendi quando eu era menino que pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? E também, então, norteei a minha vida com esse jargão do interior de São Paulo, de onde eu venho. E aí a gente está vendo que as coisas não são bem assim, né? É verdade. E Casagrande, em cima disso, e pegando uma carona disso que você está colocando, veja como a coisa está transbordando. No julgamento da suspeição do Moro, o assunto, suspeição do então juiz Sérgio Moro, por falta de imparcialidade. Esse, e só esse, apenas esse era o tema, Casagrande. Só isso, suspeição do Moro. E o que fez o Gilmar Mendes? Além dele começar a repetir
e falar sobre provas ilícitas, essa do hacker de Araraquara, o que ele fez? Ele colocou uma coisa que, como se diz no popular, não tem nada a ver a cueca com as calças. O que ele disse? Ele, no meio do voto, sem ter nada a ver, ele fala, olha, existe um escândalo muito maior, mas muito maior, que é o escândalo da Lava Jato, do Rio de Janeiro, apontando para um outro juiz. Então ficou todo mundo impactado. Isso repercutiu não só no Supremo, como fora do Supremo. Juízes reagiram. Mas agora, o que aconteceu disso? Voltou-se ao caso do clã Barata. O Barata, dono, o rei do ônibus do Rio de Janeiro. A suspeição do Gilmar, que o Gilmar não se deu por suspeito. Diz que não, foi um casamento, que ele foi e tal, mas existe o vínculo família Barata com a esposa do Gilmar. Então, por que o Gilmar levantou essa história do escândalo do Rio de Janeiro? Só favorece, aliás, favorece bastante os baratas. Então, por que essa barata voa do Gilmar? Os baratas e as baratas, né, Walter? Vamos completar esse bloco e, na sequência, um tema que vai ser abordado pelo Ibsen Costa Manso, mas precisa ser de máscara e com bastante álcool gel, que é a contaminação da política da saúde no Brasil pela política como um todo. Vamos ao intervalo. Na sequência, você, Ibsen. Até já. As empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo o futuro. Vamos então ao Ibsen Costa Manso com esse tema que está aí exposto e incomodando o Brasil inteiro. E não se esqueçam que daqui a pouco tem a cartada final encerrando o programa. Com você, Ibsen. Bom, essa semana a gente assistiu mais um episódio, sem falar dos números assustadores da pandemia no Brasil, mas que foi mais uma troca em plena pandemia no Ministério da Saúde, né? Epicentro dessa crise, né? Eu lembro que na boa política dizia que um presidente da República não convida, convoca, né? Mas ultimamente a gente tem visto com uma certa dificuldade trazer gente para o governo, não apenas nesse governo, em governos anteriores isso já vinha acontecendo exatamente por questões ideológicas ou escândalos de corrupção, e ninguém queria participar. E o que se viu nessa semana, além desse problema de quem é que aceita pegar esse rojão no meio da pandemia, a gente viu uma outra falha aí na política do Planalto, né? Que é uma máxima que diz que é o seguinte, quer dizer, uma máxima que vale não só para um governo, mas vale na vida empresarial, né, Casagrande? Que é o seguinte, você não faz uma reunião com o presidente antes de estar tudo acertado, né? Então você tem que acertar, mandar emissários e tal, e ter a possibilidade de aceitação antes da pessoa ir ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente, porque foi um vexame, né? Com a médica Ludmila Ajá, que foi convidada para ir ao Palácio, foi convidada para assumir o ministério, por conta de divergências não aceitou, e saiu falando, dando entrevista, uma entrevista dura, né, na mídia e tal, e depois até houve gente do Planalto tentando dizer que ela não havia sido convidada, quer dizer, um equívoco danado, mais um desgaste que não era necessário em termos de imagem e comunicação do governo. Mas o fato é que, assim, em um ano de pandemia, 3 ministros já deixaram a saúde, né? 2 deles médicos, né? E que muita gente considerava competentes, né? Um deles deputado, tal. E por que eles saíram? Por divergências com o presidente Jair Bolsonaro,
né? E aí o general Pazuello, da Ativa, que acabou botando as Forças Armadas nesse imbróglio, né, se mostrou aí que teria uma certa competência aí com a intendência do Exército e tal, né, logística, se mostrou um mero ajudante de ordens do presidente da República, né, e se mostrou, há vários exemplos, está aí, incompetente na solução, né, toda a crise do oxigênio em Manaus, a questão das vacinas e tal, né. Bom, o fato é que isso teve um impacto negativo para o governo, que hoje é apontado como o governo federal, que hoje é apontado como o principal responsável. E aí eu queria mostrar para vocês, que saiu muito isso na mídia, mas acho que pouca gente atentou para detalhes e análise disso, que é uma pesquisa do Datafolha que foi divulgada essa semana. Eu queria mostrar um gráfico que mostra aí a avaliação de desempenho, né, por parte da população do Ministério da Saúde em relação ao coronavírus. Então vocês vejam que no início, essa linha azul de cima, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que ficou 15 meses no cargo, então no começo da pandemia, ele subiu e bateu aí um altíssimo índice de aprovação, 70%. Ele fazia aquelas reuniões, mostrava dados e tal. Quando ele sai, que é essa queda que há em seguida, e cai para 55%, o Nelson Teich assumiu, mas já pegou um desgaste aí, né, porque se sinalizava que haveria uma mudança de rumos aí no Ministério da Saúde. E o Teich ficou só, na verdade, menos de um mês, 29 dias aí no Ministério, e aí começou a ir ladeira abaixo. O general Pazuello, que era o secretário executivo, começou interinamente, depois foi, mesmo dias depois de assumir, liberou a cloroquina, né? Aí a coisa vem piorando desde então, com o agravamento da pandemia, isso só foi para o fim, e terminou aqui com 28% de aprovação do Ministério da Saúde nessa pesquisa mostrada agora, quer dizer, de 76 para 28, né? E aí o presidente teve que fazer esse movimento para encontrar um novo ministro que não continuasse com essa mesma linha, e aí que chega a vez, né, de um novo médico assumir o Ministério da Saúde, já com um discurso mais em linha com o que a população deseja, quer dizer, com mais orientação, com mais uma política nacional, mas também sem desagradar muito o presidente da República, que a economia não pode parar, né? O médico Marcelo Queiroga está nesse sentido, acho que é cedo para avaliar. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que isso teve um impacto direto, não apenas no Ministério da Saúde, como na popularidade, né, do presidente Jair Bolsonaro. Há um segundo levantamento do Datafolha que mostra aí a desaprovação, né, do desempenho do presidente Jair Bolsonaro em relação ao coronavírus. Vocês veem que ele começa com 35% lá no início da pandemia e bate em 54% agora, né, que é um índice de rejeição, ou seja, mais da metade da população acha que o presidente não está agindo bem em relação à pandemia. E ele não consegue se conter, quer dizer, está no meio dessa crise, o governo sabe que há esse problema de impopularidade, e mesmo assim o presidente ontem, nessa semana mesmo, ficou aí incentivando os protestos contra os lockdowns que estão sendo decretados. Agora, o problema é que essa avaliação reflete no próprio na própria intenção de voto do presidente da República. Um outro dado da pesquisa que foi divulgado no segundo momento mostra que subiu de 50% para 56%, ou seja, um índice ainda pior de dizer que o presidente não tem capacidade. 56% acham que o presidente da República é incapaz de governar o país. Ou seja, se ele não reverter esse movimento, ele vai ter dificuldades em 2022. Em tese, hoje, visto de hoje, é essa situação. Agora, o
pior de tudo é que, em meio a essa pandemia toda, eu estou em São Paulo hoje, voltei aqui para São Paulo e estou vendo um monte de gente sem máscara na rua, né, hospitais lotados, 100% de ocupação no UTI, e as pessoas continuam aparentemente desconectadas do que a gente está passando. Então, Ibsen, tem uma manchete hoje dizendo que a Vigilância de São Paulo recebe mais de uma denúncia por minuto de aglomeração. Walter, a cidadania está sempre na sua pauta. Como é que você enxerga esse comportamento que parece não só estranho, mas absurdo até, né? Na atual conjuntura, as pessoas... Será que tem tanta gente assim que não está preocupada com morrer? Parece que a prevenção não funciona. Não existe uma cultura ainda a respeito. Faltam informações para convencer. Mas agora a minha pergunta para o Ibsen é a seguinte: no campo da política, Ibsen, se fala o tempo inteiro, se usa do simbolismo da linha vermelha. Olha, passou a linha vermelha, acabou. Eu estou pensando nessa linha vermelha. O presidente Bolsonaro já atravessou essa linha vermelha, porque quando atravessa a linha vermelha, vem o impeachment. Ibsen? Eu acho que não, Walter. Eu acho que não. Apesar de sempre, quando piora a avaliação do presidente, se fala em impeachment e há todo esse movimento da oposição, ele ainda está longe, em termos de popularidade, em comparação, a gente tem que olhar isso comparando com alguma coisa, em comparação com o que estava, por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff ou como estava o ex-presidente Collor. Né? Em segundo lugar, porque ele ainda mantém um eleitorado fiel e barulhento, e ele tem ainda uma maioria, em tese, teórica, no Congresso. E, por fim, porque seria, e esse é o entendimento que há em Brasília, com as pessoas que eu converso e tal, que seria um tanto temerário iniciar um processo de impeachment em meio a essa pandemia. Quer dizer, e um processo que seria desgastante, paralisaria o governo, e você teria ainda, aí não é um processo rápido, né? E você teria, e para quê? Para chegar lá na frente, eventualmente, se fosse conseguido o quórum necessário para derrubá-lo, assumir o general Mourão. Então, do ponto de vista da estratégia política também, quem vê isso com seriedade não acredita que isso avance. Né? E lembrando que sempre é possível uma recuperação. Foi o que aconteceu com o presidente Lula, por exemplo, o ex-presidente Lula, quando do mensalão. Ele caiu abaixo da linha vermelha, como você disse, que quer dizer, você tem uns 50% aí de popularidade, que é mais confia ou menos confia, a gente pode tratar disso aqui um dia. Ele chegou a estar lá no fundo, mas se recuperou e foi reeleito, né? Então, eu acho que está longe desse ponto do atravessar o Rubicão, né? Como se diz há muito tempo, Walter. Humberto Casagrande, a chance que havia de mudar esse cenário veio quando começou a se falar em trocar o Pazuello por outro ministro, mas rapidamente isso se esvaziou. Para o mundo dos negócios é mais incerteza, isso deve incomodar também, porque as empresas vão retardando decisões e isso impacta desenvolvimento, crescimento, andamento das coisas, não é? Certamente. O que faz a diferença agora são as vacinas, né? O mundo do negócio conseguiu um assunto complexo ficar muito simples. É o famoso vacina já. Quer dizer, se a gente vacinar todo mundo, a economia tem um efeito represado aí de consumo, de coisas que vai haver uma expansão inevitável depois da vacinação. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Agora, para o Ibsen, eu diria o seguinte, criou-se uma expectativa, quando o Centrão aderiu ao governo, que haveria uma guinada no modo de administrar, uma reforma ministerial, com um jeito diferente de agir, que seria o preço que o governo estaria pagando para a base de sustentação no Congresso. Só que isso não aconteceu, pelo menos até agora. O que nós estamos vendo é mais do mesmo. Então, eu pergunto, o que teria acontecido que teria frustrado esta reordenação da administração?
Eu já tinha expectativa, Casagrande, de que não haveria uma grande reforma ministerial, né? Já não tinha essa perspectiva, porque a orientação ali é que faria uma reforma pontual de 1 ou 2 ministérios. De forma que eu quero dizer é troca de ministro, isso não quer dizer necessariamente reforma, né? Mas por quê? Porque se você entrega tudo, depois você não tem o que dá mais para cobrar para uma eventual reforma administrativa, tributária e tal. Então, essa era a estratégia do governo. Agora, essa escolha do Marcelo Queiroga foi... o Centrão não gostou, porque já tinha feito outras indicações, né? Então, surgiu um certo atrito aí. Mas vamos ver, eu acho que é cedo para avaliar. Tem que ver primeiro como é que é o desempenho desse ministro. A gente está com 2 ministros aí. Nunca antes na história desse país a gente teve 2 ministros ao mesmo tempo. Saiu no meio de uma pandemia, né? Precisa ver o que vai acontecer aí com o general Pazuello, porque ele perde o foro privilegiado. Vamos ver para onde ele vai ser enviado. Eventualmente está se falando que ele vai ser adido militar em alguma embaixada. Enfim, tem que se esperar agora baixar essa poeira, ver como é que é o desempenho do novo ministro. Agora, o problema é que a pandemia, por tudo que eu tenho acompanhado, a pandemia só vai fazer piorar aí nos próximos 1, 2 meses, no mínimo, né? E com essa questão da vacina, no ritmo que a Fiocruz, inclusive, divulgou um estudo que diz que a população acima de 18 anos, no ritmo atual, só vai terminar essa vacinação daqui a 3 anos, o que precisa ser revertido, né? Eu não vejo a hora de eu completar 70 anos poder ser vacinado, e vai faltar algum tempo para isso. Bom, Ibsen, esse assunto ainda vai longe e certamente vamos voltar a ele, mas é hora da cartada final e vai começar com você, Moisés Rabinovici. Rabino, 1 minuto para você. O Israel vai às eleições pela 4ª vez em 2 anos. Bibi Netanyahu, que é o primeiro-ministro, está se unindo à extrema-direita e a partidos pró-anexação da Cisjordânia, e se ele ganhar, ele pode até mexer no próprio julgamento dele, está marcado. Agora, as pesquisas mostram que ele vai ter só 58 cadeiras das 61 que precisam. Então, a cartada final é uma questão. Israel vai sair desse ciclo de eleições com mais um resultado de empate? Obrigado, Rabino. Cartada final para você, Walter Fanganello Maierovitch. Olha, é o seguinte, o Jair Renan Bolsonaro, que é o filho caçula, é suspeito de promover tráfico de influência no governo do pai. E o Renanzinho, como ele é chamado, teria ganhado um automóvel elétrico que vale R$90 mil. Dentro desse quadro, o site UOL, que eu já fiz referência, já tinha revelado rachadinhas do gabinete do pai Jair Bolsonaro quando ele era deputado federal. Unindo as duas coisas, eu termino com o ditado popular: quem sai aos seus não degenera. 1 minuto para você, Humberto Casagrande. Bom, para continuar nessa linha dos ditados, né? Desgraça pouca é bobagem. Então, nós começamos agora a subida das taxas de juros, que eram esperadas. A Selic já passou de 2 para 2,75. É um mal necessário. Nós estávamos com taxa de juros negativa no Brasil. Com o risco que o país apresenta, não pode ter uma taxa de juros negativa. Tem que ter um prêmio para rolar a dívida pública. Então, uma atitude correta do Banco Central, mas que vem se somar a um ambiente ruim, como a gente falou aqui. Falta de vacinas, instabilidade nos negócios e tal. Então, eu repetindo a minha avó que dizia isso, desgraça pouco é bobagem. Então, temos mais um problema para enfrentar aí pela frente. Exato, mais um ingrediente. Para completar, a última cartada com você, 1 minuto, Ibsen. Eu vou emendar aqui no Walter
no Casagrande, porque, como dizia aquela frase famosa, é economia idiota, né, quando se falava de política. E eu quero ver quais são os próximos passos do governo aí, porque a coisa está ficando ruim, a imagem está ruim, como você disse, a inflação, né, do custo de alimentos, a inflação em geral subindo, juros subindo, lembrando que agora tem a autonomia do Banco Central, que foi... Opa, acho que perdemos aí o Ibsen para o arremate final dele, infelizmente, Ibsen, deu uma travada aí, o seu áudio sumiu. Mas não tem problema, nós estamos de volta na próxima semana com mais uma edição do 4 Ases. Agradeço aos Ases pela participação hoje, pelas informações e esclarecimentos sobre temas pesados aí que nós estamos acompanhando, assistindo no nosso dia a dia. Não se esqueça que você pode participar com comentários, com sugestões. Aqui embaixo você pode se inscrever para ser notificado sobre os novos programas, as novas edições. Isso pode ser feito em todas as redes sociais de que nós participamos, estamos presentes nas principais. E lembrando também que esse programa tem apoio institucional da Fundação Editora da Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo, Júlio de Mesquita Filho, e apoio institucional do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Essas duas entidades repassam o programa para suas redes e dão mais aderência, mais penetração para esse trabalho. Muito obrigado a todos, nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do 4 Ases. Até lá.